Título: Conferência 26: A Teoria da Libido e o Narcisismo. Senhoras e senhores, repetidas vezes tivemos de tratar da diferença entre os instintos do ego e os instintos sexuais. Em primeiro lugar, a repressão nos mostrou que esses dois instintos podem opor-se um ao outro, que os instintos sexuais são ostensivamente reprimidos e são obrigados a encontrar satisfação por si mesmos por vias regressivas e indiretas, e que com isso eles são capazes de encontrar compensação por haverem sido frustrados em sua inflexibilidade. A seguir, verificamos que os dois tipos de instintos, desde o início, relacionam-se diversamente com a necessidade educadora, de modo que a sua trajetória evolutiva não é a mesma e que não estabelecem a mesma relação com o princípio de realidade. Por fim, pensamos haver reconhecido que os instintos sexuais, mais do que os instintos do ego, têm estreitos laços a vinculá-los ao estado afetivo de ansiedade, e essa conclusão parece incompleta em apenas um importante aspecto. A fim de estabelecê-la com mais firmeza, portanto, aduzo o fato ainda mais significativo de que, se a fome e a sede, os dois instintos de autopreservação mais elementares, estão insatisfeitas, o resultado nunca é a sua transformação em ansiedade, ao passo que a modificação da libido insatisfeita em ansiedade é, conforme vimos, um dos fenômenos mais bem conhecidos e mais frequentemente observados. Nosso direito de separar os instintos do ego dos instintos sexuais não pode, sem dúvida, ser abalado. Está implícito na existência da vida sexual como atividade distinta do indivíduo. A única questão é saber qual a importância que atribuiremos a essa separação e quão detalhadamente desejamos considerar a seu respeito. A resposta a essa questão, todavia, se orientará pela medida em que podemos estabelecer o grau em que os instintos sexuais se comportam relativamente às suas manifestações somáticas e mentais de modo diferente dos outros instintos com os quais estamos comparando-os e pela importância de que se revestem as consequências decorrentes dessas diferenças. Ademais, naturalmente, não temos motivo algum para afirmar que existe entre os dois grupos de instintos uma diferença essencial que não seja plenamente perceptível. Ambos se nos apresentam simplesmente como designações da fonte de energia operante no indivíduo, e as discussões referentes a saber se são fundamentalmente um só ou essencialmente diferentes, e saber
quando, no caso de serem um só, vieram a separar-se um do outro, não podem ser conduzidas com base na conotação dos termos, devendo-se, porém, ater-se aos fatos biológicos subjacentes aos instintos. No momento atual, sabemos muito pouco a respeito deles e, ainda que soubéssemos mais, isto teria pouca importância para nosso trabalho analítico. É também óbvio que obteremos muito pouco proveito se, seguindo o exemplo de Jung, insistirmos na unidade original de todos os instintos e dermos o nome de libido à energia que se manifesta em todos eles, de vez que artifício algum será capaz de eliminar da vida mental a função sexual. Ver-nos-emos obrigados, nesse caso, a falar em libido sexual e assexual. O nome libido é, contudo, especialmente reservado para designar as forças instintuais da vida sexual, conforme até aqui tem sido nosso costume. Jung, 1911 até 1912. Em minha opinião, não é, por conseguinte, de muita importância para a psicanálise saber até onde levamos a diferença indubitavelmente acertada entre os instintos sexuais e os de autopreservação. E não é a psicanálise que tem competência para responder à questão. A biologia, no entanto, oferece diversas possibilidades sugestivas que falam em favor de alguma importância em se fazer a distinção. Na verdade, a sexualidade é a única função do organismo vivo que se estende além do indivíduo e se refere à relação deste com sua espécie. É fato inequívoco que ela nem sempre, como as demais funções do organismo individualizado, lhe traz vantagens, mas, em compensação, por um grau extraordinariamente elevado de prazer, ocasiona perigos que ameaçam a vida do indivíduo e, a miúde, a destroem. Também é provável que sejam necessários processos metabólicos muito especiais, diferentes de todos os outros, a fim de se manter uma parte da vida individual à disposição de seus descendentes. E, finalmente, o organismo individualizado que propriamente se considera como a coisa principal e sua sexualidade como um meio igual a outro qualquer de obter sua própria satisfação, é, do ponto de vista da biologia, apenas um episódio numa sucessão de gerações, um fugaz acréscimo a um plasma germinativo dotado de virtual imortalidade como detentor temporário de um legado que lhe sobreviverá. A explicação psicanalítica das neuroses, todavia, não requer essas considerações de tão grande alcance. O rastreamento em separado dos instintos sexuais e dos instintos do ego auxiliou-nos a encontrar a chave para a compreensão do grupo das neuroses de transferência
temos conseguido remetê-los à situação básica na qual os instintos entraram em litígio com os instintos de autopreservação, ou, para expressá-los em termos biológicos, com quanto menos precisos, a uma situação em que um aspecto do ego como um organismo individualizado, independente, entre em conflito com seu outro aspecto como um membro de uma sucessão de gerações. Uma dissensão desse tipo talvez possa ocorrer apenas em seres humanos e, por esse motivo, falando genericamente, a neurose pode constituir sua prerrogativa sobre os animais. O excessivo desenvolvimento da libido dos seres humanos e o que talvez se torna possível precisamente em virtude disso, seu desenvolvimento de uma vida mental ricamente complexa, parecem haver criado os fatores determinados do surgimento de um tal conflito. Torna-se logo evidente que estes são também os fatores determinantes dos grandes progressos que os seres humanos fizeram para além daquilo que têm em comum com os animais, de modo que sua susceptibilidade à neurose seria somente o reverso de suas outras dotações. Estas são, contudo, também apenas especulações que nos estão afastando de nossa tarefa imediata. Até aqui tem se constituído em premissa de nosso trabalho podermos distinguir os instintos do ego dos instintos sexuais por suas manifestações. Quanto às neuroses de transferência, isso poder-se-ia efetuar sem dificuldade. As catexias de energia que o ego dirige aos objetos de seus desejos sexuais, nós as denominamos libido. Todas as outras catexias emanadas dos instintos de autopreservação denominamos interesse. Traçando a trajetória das catexias libidinais, com suas transformações e vicissitudes finais, podemos obter uma primeira compreensão interna, insight dos mecanismos das forças mentais. Para esse propósito, as neuroses de transferência nos ofereceram o material mais adequado. O ego, sua composição originária de diferentes organizações e a formação e modo de funcionamento destas permaneceram, contudo, ocultas por nós, e fomos levados a supor que só a análise de outros distúrbios neuróticos seria capaz de nos proporcionar a necessária compreensão interna, insight, em épocas iniciais de nosso trabalho. Começamos a estender as observações psicanalíticas a essas outras doenças. Já em 1908, Carl Abraham, após um intercâmbio de ideias comigo, declarou que a principal característica da demência precoce que se encontrava entre as psicoses era que, nela, a catexia libidinal de objetos estava ausente. No entanto, aí surgiu a questão que se consistia em saber o que acontecia à libido nos pacientes com demência precoce, retirada
dos objetos, Abraham não hesitou em dar a resposta. Ela se volta novamente para o ego, e esse retorno reflexivo é a fonte da megalomania na demência precoce. A megalomania é, em todos os aspectos, comparável à conhecida supervalorização sexual do objeto na vida erótica normal. Desse modo, pela primeira vez, chegamos a compreender um traço de uma doença psicótica relacionando-o com a vida erótica normal. Posso dizer de imediato que essas primeiras explicações de Abraham têm sido aceitas na psicanálise e se tornaram a base de nossa atitude relativa às psicoses. Assim, aos poucos, nos familiarizamos com a noção de que a libido que encontramos ligada aos objetos e que é expressão de um esforço para obter satisfação em conexão com esses objetos, também pode deixar os objetos e colocar o próprio ego da pessoa em lugar deles. Essa noção foi se firmando gradualmente, sempre com maior coerência. O nome para essa forma de distribuir a libido, narcisismo, nós o tomamos de empréstimo de uma perversão descrita por Paul Nack, ou Nuck, N-A-C-K-E, 1899, na qual um adulto trata seu corpo com todos os mimos que usualmente são dedicados a um objeto sexual externo. A reflexão logo sugere que, se ocorre uma fixação da libido ao próprio corpo e à personalidade da pessoa, em vez de se fazer a um objeto, ela não pode constituir um evento excepcional ou trivial. Pelo contrário, é provável que esse narcisismo constitui a situação universal e original a partir da qual o amor objetal só se desenvolve posteriormente, sem que, necessariamente por esse motivo, o narcisismo desapareça. Com efeito, tivemos de recordar, a partir da história da evolução da libido objetal, que muitos instintos sexuais começam encontrando satisfação no próprio corpo da pessoa, autoeroticamente, conforme dizemos, e que essa capacidade para o autoerotismo é a base do atraso da sexualidade no processo de educação, no princípio de realidade. O autoerotismo seria, pois, a atividade sexual do estádio narcísico da distribuição da libido. Para resumir o assunto, configuramos a relação entre a libido do ego e a libido objetal, numa forma tal que me possibilita fazê-la compreensível para os senhores usando de uma analogia extraída da zoologia. Pensem nesses simplíssimos organismos vivos, as amebas, que consistem em um glóbulo muito pouco diferenciado de substância protoplásmica. Eles emitem protrusões conhecidas como pseudófilos
isópodos para dentro dos quais eles fazem fluir a substância de seu corpo. São capazes, no entanto, de retrair essas protusões novamente e de se transformar de novo em um glóbulo. Comparamos a emissão dessas protrusões, portanto, à emissão da libido em direção aos objetos, enquanto a massa principal de libido pode permanecer no ego. E supomos que, em circunstâncias normais, a libido do ego pode ser transformada sem impedimento em libido objetal e que esta pode novamente ser devolvida ao ego. Com o auxílio dessas ideias, agora podemos explicar numerosos estados mentais ou, para expressá-lo de modo mais modesto, descrevê-los em termos da teoria da libido, estados que devemos considerar como pertencentes à vida normal, tal como o comportamento psicológico de uma pessoa que está apaixonada ou de outra pessoa que passa por uma doença orgânica ou ainda o de outra em estado de sono. No que concerne ao estado de sono, supusemos que ela se baseava em um retrair-se do mundo externo e no aceder ao desejo de dormir. A atividade mental durante a noite, que se manifesta em sonhos, realiza-se conforme verificamos em obediência a um desejo de dormir e é, sobretudo, regida por motivos puramente egoístas. Podemos acrescentar agora na linha da teoria da libido que o sono é um estado no qual todas as catexias de objeto, tanto as libidinais como as egoísticas, são abandonadas e retiradas para dentro do ego. Será que isto não lança uma nova luz sobre o efeito restaurador do sono e sobre a natureza da fadiga em geral? O quadro do isolamento bem-aventurado da vida intrauterina que no sono toda pessoa mais uma vez evoca diante de nós a cada noite, completa-se assim também em seu lado psíquico. Em uma pessoa que dorme, reconstitui-se o primitivo estado de distribuição da libido, narcisismo total, no qual a libido e o interesse do ego, ainda unidos e indiferenciáveis, habitam o ego autossuficiente. Cabem aqui dois comentários. Primeiro, como distinguirmos os conceitos de narcisismo e de egoísmo? Bem, o narcisismo, segundo penso, é o complemento libidinal do egoísmo. Quando falamos em egoísmo, temos em vista apenas a vantagem do indivíduo. Quando falamos em narcisismo, também estamos levando em consideração sua satisfação libidinal. Enquanto motivos práticos, ambos podem ser mantidos separados por uma distância considerável. É possível ser absolutamente egoísta e, mesmo assim, manter poderosa catexia de objeto.
na medida em que a situação libidinal em relação ao objeto faz parte das necessidades do ego. Nesse caso, o egoísmo procurará fazer com que o esforço por obter um objeto não envolva prejuízo para o ego. É possível ser egoísta e, ao mesmo tempo, ser desmesuradamente narcisista, isto é, ter muito pouca necessidade de um objeto, seja para o propósito de satisfação sexual direta, seja com relação às aspirações mais elevadas derivadas da necessidade sexual, que às vezes costumamos, sob o nome de amor, fazer contrastar com sensualidade. Em todas essas correlações, o egoísmo é aquilo que é evidente por si mesmo e constante, ao passo que o narcisismo é o elemento variável. O contrário do egoísmo, altruísmo, não coincide enquanto conceito com catexia objetal libidinal, mas se distingue desta pela ausência de desejos de satisfação sexual. Quando alguém está totalmente apaixonado, entretanto, o altruísmo se superpõe à catexia objetal libidinal. Via de regra, o objeto sexual atrai para si uma parte do narcisismo do ego, e isto se torna visível naquilo que se conhece por supervalorização sexual do objeto. Se, ademais disso, existe uma transposição altruísta do egoísmo para o objeto sexual, o objeto se torna extremamente poderoso. É como se ele tivesse absorvido o ego. Os senhores acharão reconfortante, segundo penso, se, depois daquilo que constitui imagem seca da ciência, eu apresentar-lhes uma representação poética do contraste econômico entre o narcisismo e o estar apaixonado. Eis uma citação do West Östlich Taiwan, de Goethe. Zuleika, o servo e o senhor vitorioso, como o povo confessa-se indignados. Sorte suprema dos filhos da terra só pode ser a personalidade. A vida é para viver, não se a recusa. Sem nós mesmos, equívocos não há. Ninguém pode escapar de algo à perda se seu ser se mantém sem mutação. Hatem. É um fato, pode ser assim, o dizem, mas noutra senda hoje estão meus passos. A síntese da sorte e plenitude só em Zuleika encontro tão somente. De seu ser em mim, o investimento torna meu eu crescido e valioso. Se a mim então sua face recusasse num instante, eu estarei perdido. Hatem, assim seu fim encontraria. Eu, no entanto, minha condição mudava, me incorporava veloz
aquele amante que ela desde agora obsequiasse. Meu segundo comentário é um suplemento à teoria dos sonhos. Não podemos explicar a origem dos sonhos a menos que adotemos a hipótese de que o inconsciente reprimido alcançou determinado grau de independência do ego, de modo que ele não concorda com o desejo de dormir e conserva suas catexias, mesmo quando todas as catexias objetais dependentes do ego foram retiradas a fim de facilitar o sono. Apenas assim conseguiremos compreender como o inconsciente pode fazer uso da abolição ou da redução da censura que ocorre à noite e consegue obter controle sobre os resíduos diurnos de forma a expressar um desejo onírico proibido a partir do material desses resíduos diurnos. Por outro lado, pode ser que esses resíduos diurnos tenham de agradecer a uma já existente conexão com o inconsciente reprimido por alguma resistência dos mesmos à retirada da libido determinada pelo desejo de dormir. Portanto, a modo de suplemento, acrescentaremos esse aspecto dinamicamente importante à nossa visão da formação dos sonhos. A doença orgânica, a estimulação dolorosa ou a inflamação de um órgão criam a condição que resulta nitidamente em um desligamento da libido de seus objetos. A libido que é retirada é encontrada novamente no ego como catexia aumentada da parte doente do corpo. Na realidade, é possível arriscar a assertiva de que a retirada da libido de seus objetos nessas circunstâncias é mais visível do que o desvio do interesse egoísta em relação ao mundo externo. Isto parece nos oferecer um caminho para a compreensão da hipocondria, na qual um órgão de forma semelhante atrai a atenção do ego sem que, pelo menos na medida em que podemos perceber, esse órgão esteja doente. Resistirei, contudo, à tentação de estender-me mais nesse ponto ou de discorrer sobre outras situações que podem ser compreendidas ou descritas com a adoção da hipótese de que a libido objetal pode retirar-se para dentro do ego, pois sou obrigado a refutar duas objeções que, conforme sei, atraem agora sua atenção. Em primeiro lugar, os senhores desejam chamar-me a prestar contas, pois, ao falar em sono, doença e situações parecidas, invariavelmente tento separar a libido do interesse, instintos sexuais de instintos do ego, ali onde um exame pode mostrar ser
inteiramente satisfatória à hipótese de uma energia única e uniforme que, sendo livremente móvel, catequiza ora o objeto, ora o ego, em obediência a um ou a outro instinto. E, em segundo lugar, os senhores desejam saber como posso aventurar-me a lidar com o desligamento da libido de seu objeto como sendo a origem de um estado patológico, quando uma transposição dessa categoria da libido objetal para a libido do ego, ou mais genericamente para a energia do ego, situa-se entre os processos normais da dinâmica mental, que se repetem diariamente e a cada noite. Eis minha resposta. Sua primeira objeção parece muito correta. Uma reflexão a respeito do estado do sono, de doença e de apaixonamento, provavelmente em si, não nos teria levado jamais a distinguir uma libido objetal ou a distinguir libido de interesse. Mas aí os senhores estão desprezando as investigações pelas quais começamos e à luz das quais vemos agora as situações mentais em questão, a diferenciação entre libido e interesse, isto é, entre instintos sexuais e instintos de autopreservação, se nos impõe através de nossa descoberta do conflito do qual se originam as neuroses de transferência. Desde então, não conseguimos abandonar tal diferenciação. A hipótese de que a libido objetal se possa transformar em libido do ego e, portanto, que temos de levar em conta uma libido do ego, parece-nos, pois, ser a única que pode resolver o enigma daquilo que se denomina de neurose narcísicas, demência precoce, por exemplo, e explicar as semelhanças e dessemelhanças entre elas e a histeria ou as obsessões. Estamos agora aplicando a doença ao sono e à paixão, o que, alhures, verificamos estar ineludivelmente estabelecido. Deveríamos prosseguir com aplicações dessa natureza e verificar até onde elas nos conduzem. A única tese que não constitui um precipitado imediato de nossa experiência analítica é no sentido de que a libido permanece libido, seja ela orientada para objetos, seja para o próprio ego da pessoa, e de que ela jamais se transforma em interesse egoísta, sendo que o inverso também procede. Essa tese, no entanto, é equivalente à separação entre instintos sexuais e instintos do ego, que já avaliamos sob um ponto de vista crítico, e aqui continuaremos a aderir por motivos heurísticos até sua possível falência. A segunda observação dos senhores também suscita uma questão justificável, porém está orientada para uma direção errônea.
É verdade que uma retirada da libido objetal para dentro do ego não é diretamente patogênica. Na realidade, conforme sabemos, ela se realiza todas as vezes antes de adormecermos, para inverter-se quando despertarmos. A ameba retira suas protrusões para então emiti-las novamente na primeira oportunidade. Trata-se, porém, de algo bem diferente quando determinado processo muito vigoroso força uma retirada da libido dos objetos. Aqui, a libido que se tornou narcísica não consegue retornar aos objetos, e essa interferência na mobilidade da libido certamente se torna patogênica. Parece não ser tolerada uma acumulação de libido narcísica além de um determinado nível. Podemos até supor ter sido por essa mesma razão que se efetuaram originalmente essas catexias objetais que o ego foi obrigado a emitir sua libido de forma a não adoecer em consequência do represamento da mesma. Se constasse de nosso plano aprofundarmos-nos mais na demência precoce, eu lhes demonstraria que o processo que desliga a libido de seus objetos e bloqueia seu retorno a eles é estreitamente relacionado ao processo de repressão, devendo assim ser considerado a sua contrapartida. Os senhores, sem dúvida, poderão, contudo, situar-se em terreno conhecido quando verificam que os fatores determinantes desse processo são quase idênticos, pelo que sabemos atualmente, aos da repressão. O conflito parece ser o mesmo e efetuar-se entre as mesmas forças. Se o resultado é tão diferente, por exemplo, da histeria, o motivo só pode estar na dependência de uma diferença na disposição inata. O ponto fraco no desenvolvimento libidinal desses pacientes situa-se numa fase diferente. A fixação determinante que, conforme os senhores se lembrarão, permite a irrupção que leva à formação dos sintomas, situa-se em outro lugar, provavelmente na fase de narcisismo primitivo, ao qual a demência precoce retorna em seu resultado final. É bem surpreendente que, no caso de todas as neuroses narcísicas, temos de supor que os pontos de fixação da libido remontam a fases muito anteriores do desenvolvimento, em comparação com o que se observa na histeria e na neurose obsessiva. Todavia, conforme é de seu conhecimento, os conceitos a que chegamos em nosso estudo das neuroses de transferência são adequados para ajudar-nos a nos orientarmos nas neuroses que
na prática são tão mais graves. As semelhanças vão muito longe, no fundo, o campo de fenômenos é o mesmo. Os senhores podem imaginar quão reduzida é a perspectiva que tem alguém para examinar esses distúrbios que pertencem à esfera da psiquiatria. Se não estiver preparado para essa tarefa por um conhecimento analítico das neuroses de transferência, o quadro clínico da demência precoce, que aliás é muito mutável, não é determinado exclusivamente pelos sintomas que emergem da retração da libido para longe de seus objetos e de sua acumulação no ego sob forma de libido narcísica. Uma grande parte é, antes, desempenhada por outros fenômenos derivados dos esforços da libido, no sentido de, novamente, alcançar os objetos, portanto, correspondendo a uma tentativa de reintegração ou recuperação. Esses últimos sintomas são, na verdade, os mais notáveis e ruidosos, mostram inequívoca similitude com a histeria ou com menos frequência com os da neurose obsessiva, porém, ainda assim diferem destas em todos os sentidos. É como se na demência precoce a libido, em seus esforços por alcançar novamente os objetos, isto é, as representações dos objetos, de fato, agarrar-se a alguma coisa desses objetos que, por assim dizer, seria, no entanto, apenas suas sombras, quero dizer, as representações verbais pertencentes aos objetos. Não posso agora expressar mais coisas a esse respeito. Acredito, todavia, que esse comportamento da libido, a maneira como luta por encontrar seu caminho de volta, nos possibilitou entender aquilo que realmente constitui a diferença entre ideia consciente e ideia inconsciente. Acabo de conduzi-los à região em que se espera venham a realizar-se os próximos progressos no trabalho da análise. Porque nos aventuramos a trabalhar com o conceito de libido do ego, as neuroses narcísicas se nos tornaram acessíveis. A tarefa que nos espera é chegar a uma elucidação dinâmica desses distúrbios e, ao mesmo tempo, completar nosso conhecimento da vida mental, conseguindo compreender o ego, a psicologia do ego que andamos investigando não deve basear-se nos dados de nossas autopercepções, mas sim, como no caso da libido, na análise dos distúrbios e nas rupturas do ego. É provável que, quando tivermos conseguindo realizar essa tarefa maior, teremos uma opinião modesta de nosso presente conhecimento das vicissitudes da libido que adquirimos no estudo das neuroses de transferência.
Até agora, contudo, não fizemos muito progresso. As neuroses narcísicas dificilmente podem ser acometidas mediante a técnica que nos foi de utilidade nas neuroses de transferência. Em breve os senhores saberão por quê. Com elas, o que sempre acontece é, após avançarmos uma curta distância, depararmos com um muro que nos força a parar. Nas neuroses de transferência, como sabem, também nos defrontamos com barreiras de resistência, mas conseguimos demoli-las parte por parte. Nas neuroses narcísicas, a resistência é intransponível quando muito somos capazes de lançar um olhar perscrutador por cima do topo do muro e divisar o que se está passando no outro lado. Nossos métodos técnicos, por conseguinte, devem ser substituídos por outros e nem sequer sabemos se seremos bem-sucedidos na busca de um substituto. Ainda assim, não nos falta material referente a tais pacientes. Eles fazem um grande número de observações, ainda que não respondam às nossas perguntas. Provisoriamente, compete-nos interpretar essas observações com auxílio da compreensão que adquirimos com os sintomas das neuroses de transferência. A concordância é suficientemente grande para nos garantir algum progresso inicial. Resta ver até onde essa técnica nos levará. Existem dificuldades adicionais que impedem nosso avanço. Os distúrbios narcísicos e as psicoses relacionadas a eles só podem ser decifrados por observadores formados no estudo analítico das neuroses de transferência. Nossos psiquiatras, porém, não são candidatos à formação psicanalítica e nós, psicanalistas, vemos muito poucos casos psiquiátricos. Primeiro será necessário que se forme uma geração de psiquiatras que tenha passado pela escola da psicanálise como ciência preparatória. Um começo nesse sentido está realizando-se atualmente na América, onde grande número de psiquiatras influentes lecionam aos estudantes as teorias da psicanálise e onde os donos de instituições e os diretores de hospitais psiquiátricos esforçam-se por observar seus pacientes em conformidade com essas teorias. Não bastante, também por aqui temos logrado, vez e outra, lançar um olhar por sobre o muro narcísico e, no que se segue, lhes falarei um pouco daquilo que pensamos haver descoberto. A forma de doença conhecida como paranoia, loucura sistematizada crônica, ocupa uma posição não estabelecida nas tentativas de classificação feitas pela
psiquiatria contemporânea. Entretanto, não há dúvida quanto à sua grande afinidade com a demência precoce. Em certa época, aventurei-me a sugerir que se devesse agrupar a paranoia e a demência precoce sob a designação comum de parafrenia. As formas de paranoia são descritas, segundo seus conteúdos, como megalomania, mania de perseguição, erotomania, delírios de ciúme e assim por diante. Da psiquiatria, não haveremos de esperar que ela nos venha a esclarecer muita coisa a esse respeito. Eis um exemplo de um desses casos, embora seja, na realidade, um caso desatualizado e não de muita valia. Uma tentativa de derivar um sintoma de outro por meio de uma racionalização sugere-se que o paciente, devido a uma disposição primária, acredita estar sendo perseguido e conclui a partir dessa sua perseguição que ele deve ser alguém dotado de importância muito especial. Com isto, desenvolvendo megalomania consoante nossa visão analítica, a megalomania é o resultado direto de uma expansão do ego devido à circunstância de se haverem recolhido a ele as catexias objetais libidinais. Um narcisismo secundário, que é um retorno do narcisismo infantil, primitivo, original. Entretanto, temos feito algumas observações sobre mania de perseguição que nos induziram a seguir um determinado rumo. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi, na grande maioria dos casos, o perseguidor ser então do mesmo sexo que o paciente perseguido. Isto ainda podia ser passível de uma explanação inocente, mas, em alguns casos detidamente estudados, ficou claro que a pessoa do mesmo sexo a quem o paciente mais amava se tornara, a partir de sua doença, seu perseguidor. Isso possibilitou um novo desenvolvimento, ou seja, a substituição da pessoa amada segundo a linha de semelhanças familiares por alguma outra pessoa, por exemplo, um pai por um professor ou por algum superior. Experiências dessa natureza em casos sempre mais numerosos nos levaram a concluir que a paranoia persecutória é a forma da doença na qual uma pessoa se defende contra um impulso homossexual que se tornou por demais intenso. A mudança de afeição em ódio, a qual, conforme já sabe, pode tornar-se séria ameaça à vida do objeto amado e odiado, corresponde nesses casos à transformação dos impulsos libidinais em ansiedade, que é o resultado constante do processo de repressão. Ouçam, por exemplo, este que é, aliás, o caso mais recente de minhas observações nessa área.
Um jovem médico teve de ser expulso da cidade na qual vivia porque ameaçara a vida do filho de um professor universitário ali residente, o qual até então havia sido seu maior amigo. Atribuía intenções realmente hostis e poderes demoníacos ao amigo de antes, a quem considerava responsável por todas as desgraças que haviam atingido sua família nos últimos anos, por toda má sorte, seja em sua casa, seja em sua vida social. Isto, porém, não era tudo. Acreditava que esse mau amigo e seu pai, o professor, haviam causado a guerra também e introduzido os russos no país. Seu amigo havia merecido pagar com a vida milhares de vezes e nosso paciente se convencera de que a morte criminosa haveria de cessar com todos os males. Assim mesmo, sua afeição por ele era ainda tão intensa que lhe paralisou a mão quando, em uma ocasião, teve a oportunidade de fulminar seu inimigo com um tiro a queima-roupa. No decorrer das breves conversações que tive com o paciente, constatou-se que sua amizade havia começado nos primeiros tempos de escola. Uma vez, pelo menos, havia ultrapassado os limites da amizade. Uma noite que os dois passaram juntos tinha servido de ocasião para uma relação sexual completa. Nosso paciente jamais havia conseguido estabelecer relação emocional com mulheres que correspondesse à sua idade e à sua atraente personalidade. Em certa época, esteve noivo de uma formosa jovem de boa posição social. Ela, contudo, rompera o noivado por achar que seu fiancé não possuía qualquer afeição. Anos depois, sua doença irrompeu precisamente no momento em que havia conseguido pela primeira vez satisfazer completamente uma mulher. Quando essa mulher, numa atitude de gratidão e devoção, abraçou-o, ele subitamente sentiu uma dor misteriosa que se situou no alto da cabeça como aguda cutilada. Daí em diante, interpretou essa sensação como se uma incisão estivesse sendo feita numa autópsia para expor seu cérebro. E como seu amigo se havia tornado anatomopatologista, lentamente se apossou dele a ideia de que só podia ter sido ele, o amigo, que lhe enviara essa última mulher para seduzi-lo. Desse ponto em diante, seus olhos se abriram às demais perseguições das quais acreditava ter se tornado vítima por meio das maquinações do amigo de outros tempos. Mas que dizer dos casos em que o perseguidor não é do mesmo sexo que o paciente e que parecem, portanto, contradizer nossa explicação de que são uma defesa contra a libido homossexual? Há pouco tempo tive oportunidade de examinar um caso assim e pude derivar uma confirmação da aparente contradição. Uma jovem que acreditava estar sendo perseguida por um homem com o qual tinha tido encontros amorosos em 2 ocasiões, na realidade tivera inicialmente um delírio dirigido contra uma mulher que podia ser considerada uma substituta de sua
Mãe, apenas após seu segundo encontro é que ela deu o passo que consistiu em desvincular o delírio da mulher e transferi-lo para o homem. Em princípio, portanto, a pré-condição de o perseguidor ser do mesmo sexo que o paciente foi preenchida também nesse caso. Ao fazer uma queixa a um advogado e a um médico, a paciente não fez qualquer menção a esse estágio preliminar de seu delírio e assim deu origem à aparência de contradição de nossa explicação da paranoia. A escolha objetal homossexual situa-se originalmente mais próxima do narcisismo do que ocorre com a escolha heterossexual. Quando se trata, pois, de repelir o impulso homossexual indesejavelmente forte, torna-se sobremodo fácil o caminho de regresso ao narcisismo. Até o momento tive bem pouca oportunidade de falar-lhes acerca dos fundamentos da vida erótica, até onde nós os descobrimos, e é muito tarde para reparar essa omissão. O que posso enfatizar para os senhores, porém, é o seguinte: a escolha objetal, o passo adiante no desenvolvimento da libido que se faz após o estágio narcísico, pode realizar-se segundo dois tipos diferentes. Um segundo tipo narcísico, no qual o próprio ego da pessoa é substituído por um outro que lhe é tão semelhante quanto possível. O outro segundo tipo, ligação, no qual as pessoas que se tornaram valiosas porque satisfizeram as outras necessidades vitais são também escolhidas como objetos pela libido. Uma intensa fixação ao tipo narcísico de escolha objetal deve ser incluída na predisposição ao homossexualismo manifesto. Os senhores estarão lembrados de que, em nosso primeiro encontro do presente ano acadêmico, descrevi-lhes o caso de uma mulher que sofria de delírios de ciúmes. Agora que estamos tão próximos do final do ano, os senhores sem dúvida gostariam de saber como os delírios são explicados pela psicanálise. A esse respeito, porém, eu tenho a lhes dizer menos do que esperam. O fato de um delírio não poder ser abalado por argumentos lógicos ou experiências reais explica-se do mesmo modo que no caso de uma obsessão, por sua relação com o inconsciente que é representado e mantido em sujeição pelo delírio ou pela obsessão. A diferença entre os dois baseia-se na diferença entre os aspectos topográficos e dinâmicos das duas doenças. Como na paranoia, também na melancolia, da qual, aliás, tem-se descrito muitas formas clínicas diferentes, encontramos um ponto no qual se tornou possível obter alguma compreensão interna, insight da estrutura interna da doença. Descobrimos que as autocensuras com que esses pacientes melancólicos se atormentam a si mesmos da maneira mais impiedosa aplicam-se de fato a outra
pessoa, o objeto sexual que perderam ou que se tornou sem valor para eles por sua própria falha. Daí, podemos concluir que o melancólico, na realidade, retirou do objeto sua libido, mas que, por um processo que devemos chamar de identificação narcísica, o objeto se estabeleceu no ego, digamos, projetou-se sobre o ego. Aqui posso apenas fazer-lhes uma descrição figurada e não uma exposição ordenada em linhas topográficas e dinâmicas. O ego da pessoa, então, é tratado à semelhança do objeto que foi abandonado e é submetido a todos os atos de agressão e expressões de ódio vingativo anteriormente dirigidos ao objeto. A tendência do melancólico para o suicídio torna-se mais compreensível se considerarmos que o ressentimento do paciente atinge de um só golpe seu próprio ego e o objeto amado e odiado. Na melancolia, bem como em outros distúrbios narcísicos, emerge com acento especial um traço particular na vida emocional do paciente, aquilo que, de acordo com Breuer, nos acostumamos a descrever como ambivalência. Com isso, queremos significar que estão sendo dirigidos à mesma pessoa sentimentos contrários, amorosos e hostis. Infelizmente, não tive possibilidade no decurso destas conferências de lhes falar mais coisas a respeito dessa ambivalência emocional. Além da identificação narcísica, existe um tipo de identificação histérica que a conhecíamos há muito mais tempo. Desejaria que houvesse possibilidade de ilustrar para os senhores as diferenças entre as duas formas mediante algumas descrições minuciosas. Existe algo que posso lhes dizer a respeito das formas periódicas e cíclicas da melancolia que tenho certeza os senhores gostarão de ouvir. Isto porque, em circunstâncias favoráveis, tive experiência disso por 2 vezes. É possível, pelo tratamento analítico, evitar nos intervalos lúcidos o retorno da condição mórbida na mesma disposição emocional ou na disposição contrária. Com tais casos, verificamos que na melancolia e na mania nos defrontamos novamente com um método especial de abordar um conflito cujos fatores determinantes subjacentes concordam precisamente com os de outras neuroses. Os senhores podem imaginar quanto ainda a psicanálise tem a aprender nesse campo de conhecimento. Também lhes disse que esperávamos desse-nos a análise dos distúrbios narcísicos uma compreensão interna, insight da forma em que nosso ego é construído a partir de diferentes instâncias. Já estabelecemos um começo em um ponto, partindo da análise dos delírios de observação. Beobachtungschuhan. Tiramos a conclusão de que há realmente no ego uma instância que incessantemente observa
crítica e compara, e desse modo se contrapõe à outra parte do ego. Acreditamos, por conseguinte, que o paciente nos está revelando uma verdade ainda não suficientemente valorizada quando se queixa de estar sendo espionado e observado em todos os seus passos e de que todos os seus pensamentos são denunciados e criticados. Seu único erro consiste em considerar ele essa incômoda capacidade como algo alheio a si próprio e colocá-lo fora dele. Percebe uma instância que assume o domínio do seu ego e que mede seu ego real e cada uma de suas atividades mediante um ego ideal que ele, paciente, criou para si próprio no decorrer do seu desenvolvimento. Cremos também que essa criação foi feita com a intenção de restabelecer a autossatisfação que estava vinculada ao narcisismo infantil primário, mas que desde então sofreu assim tantas perturbações e modificações. Conhecemos a instância auto-observadora como o sensor do ego. A consciência é este que exerce a censura de sonhos durante a noite. É dele que procedem as repressões aos inadmissíveis impulsos plenos de desejos. Quando, nos delírios de referência, essa instância censora se decompõe em suas partes, ela nos revela sua origem nas influências dos pais, dos educadores e do ambiente social, numa identificação com algumas dessas figuras modelo. Estas são algumas das descobertas que, até o momento, foram obtidas da aplicação da psicanálise aos distúrbios narcísicos. Sem dúvida, ainda são poucas e falta-lhes aquela precisão que só pode ser conseguida a partir de um conhecimento íntimo estabelecido nesse novo campo. Todas elas devemos-las um uso de conceito de libido do ego ou libido narcísica, com cujo auxílio podemos estender às neuroses narcísicas os pontos de vista que se mostraram válidos para as neuroses de transferência. Todavia, agora os senhores perguntarão se nos é possível conseguir subordinar todos os distúrbios das doenças narcísicas e das psicoses à teoria da libido. Considerar o fator libidinal na vida mental universalmente culpado da causação da doença, e se não devemos jamais atribuir a responsabilidade pela mesma a modificações no funcionamento do instinto de autopreservação. Bem, senhoras e senhores, parece-me que essa questão não requer uma resposta urgente e principalmente que não está madura para um julgamento. Podemos confiantemente deixá-la para depois, na expectativa do progresso de nosso trabalho científico. Eu não me surpreenderia se fosse verificado que o poder de produzir efeitos patogênicos de fato constituísse uma prerrogativa dos instintos
libidinais, de modo que a teoria da libido pudesse celebrar seu triunfo por toda uma extensão que vai desde a mais simples neurose atual até a mais grave alienação da personalidade. Afinal, sabemos que é uma faceta característica da libido ela lutar contra uma sua submissão à realidade do universo, a Ananke, e só isso, a Ananke. No entanto, considero extremamente provável que os instintos do ego são arrastados secundariamente pela investigação patogênica da libido e levados a perturbações funcionais. E não penso que seria um desastre para o rumo de nossas pesquisas se aquilo que nos aguarda é a descoberta de que, nas psicoses graves, os próprios instintos do ego perderam sua orientação como fato principal. O futuro dará a resposta para os senhores, pelo menos. Entretanto, permitam-me novamente retornar para um momento a ansiedade para lançar uma luz sobre um último ponto obscuro que ali deixamos. Disse que existe algo não harmonizável com a relação tão amplamente reconhecida, aliás, entre ansiedade e libido, ou seja, o fato de que a ansiedade realística em face de um perigo parece ser manifestação do instinto de autopreservação, o que afinal dificilmente pode ser objeto de controvérsia. Como seria então se o responsável pelo afeto de ansiedade não fossem os egoísticos instintos do ego, mas a libido do ego? Afinal, o estado de ansiedade em todos os casos é inadequado para fins práticos e sua inadequação se torna evidente quando atinge um grau muito elevado. Em tais casos, interfere na ação, quer se trate de fuga ou de defesa. Ação que é a única adequada e a única que serve à causa da autopreservação. Portanto, se atribuímos a parte afetiva da ansiedade realística à libido do ego e a ação concomitante ao instinto de autopreservação, teremos eliminado a dificuldade teórica. Enfim, não acreditam seriamente os senhores que alguém foge porque sente ansiedade? Não. Sentem-se ansiedade e foge-se por um motivo comum, que é decorrente da percepção do perigo. As pessoas que enfrentaram um grande perigo de morte nos contam que não sentiram medo absolutamente, mas simplesmente agiram, por exemplo, que apontaram um rifle para o animal feroz, e que isso inquestionavelmente era o mais adequado.